Orjin Yuji Lubjam San Bemage Sardum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Bemajum Neje Sudran Ordu Kandro Mampekor Je Sudadrum Chi Jinjin Mam Chirje Susao Guru Pema Si Hum Orjen Yujin Ujam San Pema Gesardum Pola Yatsen Chogin Yudrum Ye Pema Jun Eje Sudram Kordu Kandro Mampekor Je Sodadruchi Jinji Lamchir Je Sol Guru Pema Si Hum Orjen Yujin Ujjan San Pema Gesadum Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pema Jun Eje Sodran Kordu Kandro Mampekor Je Sodadruchi Jinji Lamchir Je Sol Guru Pema Si Hum Orjen Yujin Ujjan San Pema Gesardum Pola Yatsen Chogin Yudrum Ye Pema Jun Eje Sudran Ordu Kadro Mampekor Je Sodadrubchi Jinjin Lamchir Je Susao Guru Pema Si Hum Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanjay Drupasho. Então, dentro da sequência desse texto, a gente hoje está começando um novo capítulo, que é o capítulo 7, que se chama Criatividade e Caos. Esse trecho, ele ainda está incluído dentro dessa grande área da nossa relação com o trabalho. Então, Trungpa Rinpoche ainda está explorando isso, né? Como que a nossa relação com o trabalho, com o que a gente considera trabalho, ela, na verdade, é um campo de prática perfeito em si, porque não só tem muita energia da nossa prática devotada para esse campo da nossa vida, como ali dentro a gente consegue ver todos os ensinamentos budistas na nossa relação com o trabalho. A gente consegue perceber a impermanência, a gente consegue perceber a insatisfatoriedade, a gente consegue perceber o sofrimento, a gente consegue perceber os 6 reinos passeando por dentro de nós e na nossa frente. A gente consegue ver como que a própria experiência também de possibilidade de liberação pode surgir dentro desse campo do trabalho, o que não necessariamente é alguma coisa clara para nós, né? Então aqui nesse trecho que a gente vai começar a olhar hoje, ele é uma continuidade
inevitável do que a gente viu na semana passada, mas ao mesmo tempo ele tem elementos que nos ajudam, se a gente estiver começando agora, ele nos ajuda também a entender o que esse campo do trabalho tem a ver com a prática. E especialmente ele vai utilizar uma visão muito própria do Trungpa Rinpoche, especialmente para quem de alguma forma sente alguma conexão com os ensinamentos, da forma como ele apresenta os ensinamentos, que é essa abordagem da criatividade e também do caos. Essa abordagem, ela é muito única dele, de privilegiar esse olhar da criatividade, que para nós não necessariamente é uma coisa óbvia, na forma como a gente lida com as coisas, ele vai enfatizar isso bastante, mas ele vai trazer um olhar que ele não vai explicitar aqui, mas que está presente especialmente no Vajrayana, que é da gente privilegiar situações que têm muita energia dentro delas. Isso dentro do budismo tibetano, elas são consideradas regiões muito preciosas. Se são regiões caóticas, se são regiões ordenadas, se são regiões criativas, não vem ao caso. O que importa é que a gente tem áreas da nossa vida que tem muita energia ali dentro. E isso é o que importa. Ele vai estar olhando com esse olhar. Ele não vai estar julgando se aquilo está mais arrumado, menos arrumado, se aquilo parece ser mais positivo ou mais negativo. Não vem ao caso. Então, a energia do caos, a energia da criatividade, ela é muito densa para nós. Então, ele vai convidar a gente a olhar para isso. Vocês vão perceber que a gente já está na página 106 da tradução em português, a gente ainda está na primeira grande área dessas três que ele se propõe nesse texto, não porque a área do trabalho ela seja mais longa, ou que ele vai colocar mais energia, mas é que ele experimenta oferecer as visões que ele depois vai seguir, convidando a gente a olhar para as outras duas, para esses outros dois campos, né? Que ele aqui chama de sexo, mas na verdade tem a ver com relações, né? Relacionamentos afetivos, relações familiares e assim por diante, né? Então, esse texto não tem, eu não tenho ele em PDF, né? Eu tenho ele o livro, né? Eu não sei se tem ele em português disponível, assim, né? Eu acho que no inglês a gente consegue ele no Kindle, português eu não sei como que é, né? Eu vou ir lendo devagar aqui esses trechos, né? Mas é um livro legal da gente ter, assim, né? E então, essa primeira parte que a gente está aqui destrinchando a nossa relação com o trabalho à luz do Dharma, ele vai oferecer lentes que vão ser muito úteis para nós nesse campo do trabalho, mas depois nas relações familiares, afetivas, de casal e assim por diante, e depois na nossa relação com o dinheiro. Porque se a gente vai ver que, por exemplo, um dos conceitos-chave que todo encontro a gente lê e relê é o fato de que a gente, no fundo, está lidando com uma questão de comunicação. Então ele vai voltar muitas vezes a isso. A gente, quando está falando do trabalho, a gente está falando de comunicação. Isso não parece muito óbvio, porque a gente muitas vezes está focado na resolução de coisas práticas envolvidas no trabalho. Mas ele vai jogar luz sobre como é uma questão de comunicação envolvida muito forte. Como que o nosso sofrimento muitas vezes vem da gente não olhar para as coisas como elas são. Então, como que a gente pode treinar uma visão de bom humor sobre esses campos, né? Sobre essas áreas? Depois, quando a gente for para essas outras partes do texto, que é como se desdobrassem em outras partes da nossa própria vida, a gente vai seguir com esse convite de olhar como que os relacionamentos, sejam eles afetivos ou não, mas a base deles é uma questão de comunicação. Então, o quanto que a gente tem uma habilidade não só de se comunicar efetivamente com o outro, mas a gente conseguir comunicar efetivamente o que a gente de fato está querendo, é o que vai tornar aquela relação possível, vai tornar aquela relação minimamente saudável. Então ele vai trazer muita luz para essa chave, que é a gente olhar como uma questão de comunicação. Depois, como ele vai entrar na questão do dinheiro, sustentação e assim por diante, é a mesma coisa.
É uma questão de comunicação envolvida, ainda que a gente talvez nunca tenha olhado por esse ângulo, né? Então ele vai trazendo conceitos, ele vai trazendo lentes, olhares, que a gente vai guardando eles, aprimorando e depois olhando para diferentes partes da nossa vida com essas, essas perspectivas, né? Então, eu vou lendo devagar aqui e aí a gente vai também conversando, né? Se vocês quiserem abrir o microfone em algum momento para comentar, vocês fiquem à vontade, né? No final a gente vai também abrir um espaço para conversar todo mundo junto aqui. Então, ele começa essa parte dizendo assim: quando a pessoa é capaz de se harmonizar com o ambiente criativo básico do trabalho, o resto do processo torna-se uma luta menor. A criatividade é a chave do trabalho. Então aqui ele está introduzindo uma visão para nós. A base do trabalho que a gente estiver fazendo, e vocês vão ver que ele vai aprofundar daqui para frente isso, né? Mas só para a gente guardar esse, talvez até mesmo estranhamento, que a gente talvez nunca tenha olhado para o nosso trabalho, ou para as coisas que a gente considera trabalho, a partir desse ângulo da criatividade. Talvez a gente tenha olhado a partir de um ângulo produtivista, ou de um ângulo de terminar de uma vez, ou de um ângulo de metas, ou sejam outros, quais outros que forem, né? E aqui ele vai então trazer um olhar possível, que é a gente olhar a partir desse viés da criatividade. Ele vai dizer, curiosamente, a criatividade parece ser a chave para o sexo também, o que discutiremos mais adiante, não no próximo capítulo necessariamente, mas nessa próxima parte, né, parte 2. Aguardem. Ambos são um processo de comunicação, e não um simples relacionamento com objetos materiais ou com as pessoas vistas como objetos. Então isso aqui é muito interessante, porque, por exemplo, dentro do processo usual do trabalho, em que a gente está focado em uma meta, é pouco provável que a gente permita um olhar que não um olhar utilitário para as relações que estejam acontecendo com nós, porque facilmente elas viram números, elas viram degraus em alguma coisa que a gente precisa passar por ali. Mas como que seria olhar para esse processo como um todo, como um processo de comunicação? No fundo, como um processo de comunicação. Então ele vai dizer, no caso do sexo, mas do trabalho, ambos são um processo de comunicação, e não simplesmente um relacionamento com objetos materiais ou com as pessoas vistas como objetos. Uma vez entendida a filosofia básica do trabalho, conforme discutida antes, ou seja, o que a gente viu nos capítulos anteriores, né? Então, de certo modo, o trabalho se torna muito fácil. Não é uma questão de tomar lá da cá, mas é um contínuo processo de intercâmbio aberto. Aí ele começa a trazer exemplos, né, para a gente poder refletir, né? E ele diz assim: quando o nosso trabalho ele se baseia puramente na ambição, é como se você tivesse um alvo que deseja destruir, ou em outras palavras, como se você desejasse construir algo muito grande com a sua ambição. Então esse é como se fosse a paisagem que a gente considera normal, assim, vamos dizer, o socialmente aceitável da perspectiva de se relacionar com o trabalho. Aí ele vai contar uma história tibetana que eu acho muito interessante, porque ela revela muito da paisagem dos tibetanos, muito menos idílica e romântica que a gente gostaria muitas vezes que fosse. Mas é muito legal. Vocês vão ver, diz assim, tem uma história tibetana sobre um proprietário de terra local que ele desejava cortar o cume de certa montanha muito alta, porque ela o impedia de receber a luz do sol na sua residência no inverno. Uma coisa megalomaníaca. A gente está cheio desses exemplos megalomaníacos, né? Então aqui é um exemplo tibetano de megalomania. A montanha no inverno sombreava a casa, ele decidiu cortar a montanha fora.
Aí ele mandou que o seu pessoal fizesse o trabalho, mas eles eram tibetanos. Então, quando a tarefa já estava pela metade, os tibetanos se deram conta da situação, que não ia ser possível, basicamente. Aí eles correram um morro abaixo, até a residência do proprietário e cortaram a sua cabeça. Eles disseram ter compreendido que seria muito mais fácil cortar a cabeça de um homem do que o topo de uma montanha. Então, essa história, ela, né, hoje em dia eu não sei se o pessoal teria a mesma audácia, não que não tenha tido a vontade, né? Mas o Trungpa vai refletir sobre isso, né? Ele vai dizer, assim, a sua ambição, ela pode resultar num tiro pela culatra para você. Por quê? Porque se toda a sua abordagem ela for baseada na ambição, você poderá romper os seus vínculos com o significado real do trabalho. Que é um pouco o que a gente está vendo socialmente agora, né? Uma desconexão completa de uma comunicação real com o que está acontecendo, com o mínimo de plausibilidade, assim, o que é fazível, né? O que faz sentido, o que é aqui dentro, o que a gente pode entender aqui como alguma coisa pé no chão, né? A gente vai perdendo isso. Zero comunicação. Aí Trungpa diz, muitas pessoas elas acham que o trabalho é negativo, especialmente se elas têm um trabalho que elas não consideram inspirador. Um trabalho diário, de rotina, com o qual não sentem um compromisso ou uma ligação pessoal. Mas o problema é que alguém precisa fazer o trabalho de rotina. Nem todos podem ser artesãos ou artistas. Isso faria com que não sobrasse ninguém para executar as tarefas de rotina. Assim, nem todo mundo vai poder ter home office, né? Não tem como imaginar que todo mundo vai conseguir ficar na frente do computador, sentadinho numa cadeirinha assim, e imaginar que então isso é o mais elevado dos trabalhos, né? Não é assim que funciona. Alguém tem que fazer o trabalho de rotina, e nem todos podem ser artesãos ou artistas. Isso faria com que não sobrasse ninguém para executar as tarefas de rotina. O público, assim, o povo, todo mundo, não contaria com os serviços essenciais. Alguém deve estar disposto a ser o leiteiro e a entregar o leite. Alguém tem que estar disposto a ser o guarda de segurança e passar o tempo todo rondando um grande edifício durante todo o dia. Sempre há essa necessidade. No entanto, conforme nós discutimos no capítulo anterior, mesmo um trabalho rotineiro e nada inspirador, ele pode ser abordado do ponto de vista do humor e da comunicação. Então, o capítulo anterior, especialmente, ele convidava muito a gente a procurar outras formas de enxergar as mesmas coisas que já estavam aparentemente gastas e monótonas para nós, né? Ele convidava a gente a fazer isso. Porque, do contrário, é como se a gente tivesse nessa perspectiva do samsara que a gente vai sempre transmigrando de um lugar para o outro, de um galho para o outro, de uma coisa para outra, e nunca aprofunda de fato. Então ele estava convidando a gente a fazer isso. Então, quando ele diz respeito ao trabalho, é a mesma coisa. Caso contrário, nós terminaríamos por ter uma divisão na sociedade em que pessoas talentosas se sentiriam extremamente orgulhosas e as assim chamadas pessoas sem talento se sentiriam inúteis e puramente funcionais. Isso é como se nós aplicássemos uma distinção entre os humanos, do tipo que haveria entre os seres humanos e os animais. E há um grande problema quando as pessoas são incapazes de se relacionar com todos os tipos de trabalho, preservando o senso de comunicação. Se você realmente se comunicar, se for capaz de perceber o processo criativo numa situação aparentemente não criativa, você estará constantemente inspirado. Dessa maneira, cada qual poderá ser um artista talentoso. De fato, muito mais talentoso do que o artista oficial, que tem o escopo muito limitado de simplesmente despertar o seu potencial.
socialmente isso é um pouco trágico para nós, né? Porque é como se houvesse uma super promoção de um aspecto muito específico do que é considerado ser artista, né? E aquilo fica um pouco inatingível, inalcançável para os réis mortais, que a princípio têm que lavar a louça, eles têm que varrer o chão e têm uma vida um pouco muito mais ordinária, né? Então, se a gente não nasceu aparentemente com nenhum grande talento musical ou artístico da forma como socialmente a gente entende, é como se a gente tivesse sem chance, né? De poder manifestar a criatividade. Aqueles que não são artistas propriamente ditos, que executam trabalhos manuais e tarefas comuns, tarefas repetitivas, eles são, sem dúvida, artistas extremamente habilidosos quando conseguem perceber e usar o padrão de criatividade no seu trabalho. Nós temos que investigar todos os tipos de situação de trabalho. Os ensinamentos budistas, e essa frase que ele diz aqui é muito importante a gente guardar, é muito importante. Ele diz assim: os ensinamentos budistas, eles não são destinados unicamente a uma sociedade elegante ou aos intelectuais, de modo algum. São para qualquer um, são para todos. Deveria haver uma qualidade universal para os ensinamentos. Naturalmente, não podemos conseguir uma coisa apenas falando sobre ela. Temos que aplicar os ensinamentos e pô-los em prática. Isso é muito importante, porque na época do Buda, o Buda ele produziu muita tensão social na estrutura social da época dele, porque ele vai criar uma sanga, ou seja, ele vai oferecer os ensinamentos para todas as castas. E aquilo produziu muita tensão na época na Índia antiga, porque aparentemente a classe que era considerada mais, a casta mais inferior, os intocáveis, que não tinham acesso a nenhum tipo de educação, vamos dizer assim, formal, eles, ao raspar a cabeça e entrarem na sanga, eles eram iguais a todos os demais. Todo mundo tinha uma tigelinha, tinha um manto e sentava para meditar e ouvia o ensinamento do Buda, um do lado do outro. Aquilo era muito subversivo para a época. Então, o Buda tinha essa habilidade de conseguir que o que ele estava oferecendo era comunicar uma experiência, e não simplesmente um estilo ou um conceito, mas ele estava comunicando uma experiência de lidar com o sofrimento, uma experiência de lidar com a impermanência, uma experiência de lidar com a própria mente. Ele estava comunicando uma experiência, ele não estava aspirando a tornar as pessoas simplesmente intelectualmente sofisticadas. Isso nunca foi a ideia, né? A ideia é comunicar uma experiência. Como é que a gente comunica essa experiência? Uma das primeiras grandes ah, estudiosas assim dos cuidados paliativos no Ocidente, né? Essa médica que se chamava Elisabeth Kübler-Ross, ela tem um livro muito bonito, entre outros, né? Mas ela tem um que chama Roda da Vida, curiosamente, em que ela vai contar um pouco a vida dela e ela vai contar o início desses locais e trabalhos de cuidados paliativos, né? E ela vai contar uma história muito interessante que ela, que era a médica, a grande cabeça da coisa, ela começou a ficar muito impressionada com uma faxineira que toda noite, uma mulher negra de periferia dos Estados Unidos, que todas as noites entrava nos quartos para varrer e dar uma arrumada, assim, nos quartos, né, da ala de cuidados paliativos, né, do hospital que ela trabalhava. E ela começou a ficar muito intrigada, porque ela foi se dando conta que todo mundo melhorava depois que essa mulher passava. Tinha uma energia diferente no ar que ela não sabia explicar por quê. E um dia ela chamou a faxineira essa para conversar e viu que a mulher essa tinha tido uma história de vida dificílima. Ela tinha visto a morte de perto muitas vezes, tanto com a passagem de pessoas próximas e queridas dela, quanto
o próprio contato dela ao longo da vida. Então aquilo para ela era um lugar que ela conseguia comunicar com muita franqueza, sem nenhum tipo de teoria, mas é como se ela comunicasse do coração, e ela tinha uma qualidade um pouco debochada, assim, um pouco alegre também, que ela não tornava aquilo necessariamente absurdamente pesado, né. E aí essa médica, né, que é uma das grandes idealizadoras desses processos, ela vai falar sobre isso, né, que tu está comunicando uma experiência ali, tu não está simplesmente falando de conceitos, né. Então Trungpa Rinpoche aqui ele está lembrando isso, né, no caso do budismo. A gente talvez esteja entrando em contato de uma forma talvez que seja excessivamente sofisticada cognitivamente, assim por diante, mas talvez a experiência não esteja vindo junto. Então aqui ele está nos retirando de uma sensação de zona de conforto e também nos cobrando, nos convidando a olhar de uma forma muito mais direta para isso, né. Então ele vai usar uns exemplos muito bons aqui, né, ele vai dizer assim, por exemplo, se uma pessoa já foi gerente durante a sua vida de trabalho, ela já ocupou a posição, o cargo de gerente, e depois ela aceita o emprego de simples funcionário, vamos supor, de um escritório, talvez ela leve dias ou até mesmo meses para se acostumar com a nova posição. Uma vez que ela estiver aberta para a situação de ser funcionário de um escritório, ela poderá expressar ali o mesmo tipo de estilo individual que no seu trabalho anterior de gerente. Não há dúvida sobre isso. Você pode expressar o seu trabalho criativo, o seu trabalho de arte, em qualquer situação. Isso é verdade desde que você não se sinta ofendido de ter sido colocado numa tal posição inferior. Uma vez que você não se ressinta com isso, pensando, bom, eu pertenço a uma categoria superior de pessoas. Deveria ter uma posição mais elevada, porque eu sou mais artístico, eu sou mais inteligente. Esse modo de pensar cria uma tremenda barreira. Isso aqui é algo que está implícito, né? Implícito dentro de nós. Seja por conta das estruturas sociais, de classe social, privilégio e assim por diante, seja por uma constituição do próprio samsara também, da gente gerar apego ao javali, ao galo e à cobra e assim por diante. Então essas coisas se misturam, né? Mas isso cria uma tremenda barreira. Então ele diz assim, quando aconteceu a invasão comunista no Tibete, muitos grandes lamas, muitos mestres, foram colocados em campos de trabalho. Eles nunca tinham esfregado um chão ou carregado tijolos antes. Então, eles tinham tido uma vida protegida, né? Protegida completamente. O Mingyur Rinpoche, né, quando a gente vê o Apaixonado pelo Mundo, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que ele era um adolescente, um jovem adulto, que não sabia fazer nada, porque nunca deixavam ele fazer nada. Porque ele era um Rinpoche, então ele não devia lavar louça, ele não devia nada. Ele devia ser um Rinpoche. E aí ele, muito maravilhoso, ele foi vendo que aquilo era tóxico para ele, né. Era tóxico para ele, era tóxico para as pessoas, aquilo não devia ser assim. E aí ele viu que ele não ia ter como produzir uma transformação estrutural calma necessariamente, ele ia ter que fugir. E aí ele passa 5 anos e meio desaparecido, né. E aí ele vai contar aquelas histórias lindas daquele livro dele, né, que é maravilhoso, em que ele vai tentar fazer fogo, ele não sabe fazer fogo. Ele não sabe nem por onde começa. Ele pega um graveto, se ele pega jornal, como é que faz? Ele não sabe. Aí ele tem que cozinhar, ele não sabe nada. E ele vai aprender o básico, né, de sobrevivência. E aí ele vai falar o quanto que aquilo é importante para ele, né. Então o Trungpa está falando um pouco sobre isso aqui, né. Então esses lamas é a mesma coisa, eles nunca tinham esfregado o chão, eles nunca tinham carregado tijolos antes. Esses lamas, eles levaram um longo tempo para se habituar a tarefas manuais. Mas aparentemente depois disso, eles continuaram a ser grandes mestres.
porque eles eram bons trabalhadores. Muitas vezes, eles foram feitos líderes de 10 grupos de trabalhadores por serem pessoas singelas, que respeitavam seu trabalho e conservavam seu equilíbrio. Como eles, apesar de terem sido protegidos e mimados, eles tinham praticado, então eles tinham ferramentas e recursos internos para tornar aquelas adversidades numa prática. Então eles conseguiam treinar compaixão, equanimidade, paciência. Então é como se eles se tornassem líderes de maneira natural, simplesmente por colocarem os ensinamentos em prática. Então eles se tornam líderes, né? Porque aí eles respeitavam o trabalho de todos, o básico, né? Sabedoria do espelho, e mantinham um equilíbrio emocional dentro do possível. E isso mantinha o trabalho progredindo, de modo que automaticamente, então, eles acabaram se tornando líderes. Agora, não mais por terem um reconhecimento espiritual ou um título, mas por uma habilidade de relacionamento, uma habilidade de comunicação. Eles talvez não fossem os mais hábeis para subir parede, talvez eles não fossem os melhores faxineiros, talvez eles não tivessem essa realização, mas eles tinham uma habilidade de se manter ali. Isso é o que importa. Hum. Então, o Trungpa ele segue, né? Ele diz assim: eu tenho em vista aqui algo mais criativo do que apenas entender a insignificância da situação. As coisas não são assim tão más, embora possamos pensar o contrário. Elas podem ser más, podem ser a síntese do mal, do pior. Mas o que estamos tentando assinalar aqui é que sempre haverá algum meio para progredir na situação, em qualquer situação. Então ele está convidando a gente se desafiar a olhar com uma mente mais aberta para a situação que a gente estiver envolvido, o trabalho que a gente estiver fazendo. Ele diz assim, é uma grande vantagem, por exemplo, lidar com pessoas. Ele considera um trabalho em que a gente lide com outras pessoas um trabalho vantajoso para o caminho espiritual, por mais desafiador que isso seja. Por quê? Porque essa sempre é uma criação, uma situação criativa. Trungpa Rinpoche diz, as pessoas me perguntam muitas vezes o que eu acho de dar entrevistas o dia inteiro, ouvindo sempre as mesmas perguntas. Então, parte do trabalho dele, né, da ocupação dele, era dar entrevista e responder as perguntas das pessoas, mas o que é o karma para o budismo? Vocês imaginem, ele respondeu essas perguntas de criança até morrer, né? O que é a visão budista da meditação? Então ele respondia sempre mais ou menos as mesmas perguntas. Só que ele diz assim, o que acontece é que as pessoas têm o seu estilo individual. E cada estilo, ele é diferente dos demais. Logo, isso é muito criativo. O maior problema, o maior desafio, parece ocorrer quando se trata de uma tarefa repetitiva, mecânica, na qual você não vê pessoas, você simplesmente aperta botões ou você se ocupa dos objetos que vêm pela linha de montagem, numa repetição constante. Mesmo então, deveria haver um modo criativo de se relacionar com isso. Nós poderíamos explorar até mesmo uma situação como essa. A pessoa não deveria se isolar completamente nessa circunstância e abandonar toda a esperança. Analise a situação e encontre uma maneira de trabalhar com ela. Por quê? Porque a sua atitude básica para com o trabalho, ela é muito importante. Então aqui ele desmagnetiza um pouco a atividade em si e ele convida a gente a olhar como é que eu estou me relacionando com o que eu estou fazendo. Que é algo que a gente esquece rapidamente, né? Como é que eu estou me relacionando? Atitude básica. Por exemplo, caso você sinta que você está completamente tolhido por um trabalho, a consequência será que você deixará de ver o seu aspecto interessante.
As pessoas em situações entediantes e repetitivas, que não esperam permanecer nessas tarefas para sempre, elas não se sentem tolhidas. Elas têm a sensação de que elas poderiam sair a qualquer momento. É meramente um arranjo temporário. Por isso, a sua mente está aberta e pode ver o seu trabalho com uma situação criativa. Tudo é uma questão de saber o quanto você teme estar preso a algo ou quanto que sente que o momento atual lhe oferece liberdade. Novamente, é uma questão do futuro e do passado. Se você viu o futuro como um futuro fechado, então não tem espaço para inspiração. Agora, se você perceber que o futuro é um futuro aberto, isso vai existir um espaço para inspiração. Desse ponto de vista, é uma questão de opinião. Isso aqui é muito interessante. Eu vou ler de novo, porque isso aqui diz muito, né? Isso aqui é quase um koan para a gente guardar. E ele diz assim, tudo é uma questão de saber quanto que você teme estar preso a algo ou quanto que você sente que o momento atual lhe oferece liberdade. Essa pergunta aqui é muito boa, porque quando a gente está se sentindo preso a alguma coisa, aí é asfixiante, né? É completamente asfixiante e não tem o que fazer. Agora, se a gente sente que é possível encontrar espaço, aí é possível fazer alguma coisa. É mais uma questão de como é que a gente encara do que o que de fato está acontecendo. Não é sobre o que está acontecendo, é como é que a gente está encarando aquilo. Aí ele diz, é uma questão do futuro e do passado. Se você vê o futuro como fechado, não tem espaço. Se você percebe que o futuro é aberto, tem espaço. Então, isso aqui é uma daquelas perguntas, assim, para a gente guardar, anotar num post-it, alguma coisa assim, e se lembrar dela, né? Porque ela vai nos ajudar muito. Ela vai nos ajudar muito. Uma pessoa pode achar inspirador passar o resto da vida executando tarefas modestas e cultivando a simplicidade. Talvez ela ache isso extremamente gratificante e seguro, num certo sentido. Ela nunca mais terá que sair para outro território e explorar situações inteiramente estranhas. Por outro lado, se ela quiser explorar outros territórios e ainda não teve emoção suficiente, ela pode se sentir completamente presa numa armadilha. A nossa atitude, ela depende de algum tipo de aceitação. O grande paradoxo é que quando a gente está aberto para parar de lutar com a situação e de fato se comunicar com ela do jeito que ela está se apresentando, o grande paradoxo é que então a transformação começa a acontecer. Mas enquanto essa aceitação do que está acontecendo não ocorre, aí a gente não tem chance nenhuma, porque a gente não abriu um espaço interno para se comunicar com aquilo de verdade. Então ele diz, uma pessoa pode achar inspirador passar o resto da vida executando tarefas modestas e cultivando a simplicidade. E talvez ela até ache isso gratificante e seguro, porque ela nunca mais vai ter que sair para um outro território e explorar situações inteiramente estranhas. Agora, se você quiser explorar outros territórios e você ainda não teve a emoção suficiente que você está esperando que a vida lhe ofereça, aí você vai se sentir preso numa armadilha, porque você quer o universo e você está preso num quadrado. Nossa atitude depende de algum tipo de aceitação. É o que é possível fazer no contexto atual, né? O que está acontecendo, o que eu posso fazer aqui? É sobre isso que ele está falando. Ele vai usar um exemplo, ele diz assim, a mesma coisa, por exemplo, acontece nos mosteiros. Nos retiros, a gente pode dizer também, né? O retiro basicamente é isso. Os monjas, os praticantes, eles acreditam que o resto da sua vida vai consistir em fazer sempre as mesmas coisas, que é se levantar pela manhã, comparecer aos serviços religiosos, cantar, meditar e depois ir para a cama na hora certa.
é uma vida super monótona, se a gente parar para pensar, né? Porque tu tem horário para tudo. Tu tem horário para esticar a perna, tu tem horário para comer, tu tem horário para descansar. É asfixiante. O grande barato é que vai surgir uma sensação de liberdade ali por dentro. Mas, se a gente começa a pensar que toda a vida está baseada nesse padrão, eles podem se sentir aprisionados. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, é possível se sentir inspirado. Naturalmente, os monges e monjas, eles julgam estar fazendo algo espiritual, algo supramundano. Na realidade, isso talvez não signifique muito. O trabalho físico nos mosteiros é muitas vezes repetitivo, porque a gente vai comer basicamente as mesmas coisas, e a gente vai fazer as faxinas nos mesmos lugares, nos mesmos horários. Não tem uma grande novidade nos aguardando em algum dia. A pessoa pensa, bom, hoje foi segunda-feira, amanhã é terça. Aí chega sexta-feira, a pessoa pensa, bom, amanhã é sábado, depois é domingo, e aquilo é simplesmente igual. Bom, hoje é feriado, não importa, é igual. Ele usa um exemplo. Para os cartuchos e beneditinos, por exemplo, a programação e a rotina são bastante fixas. Não se deve perder a missa na parte da manhã. Sua vida pode, em grande parte, consistir em receber a comunhão, se confessar diariamente, comer, rezar e em seguida dormir, exceto nas celebrações como na Páscoa e no Natal. A vida é muito rotineira. Você faz o tempo todo exatamente a mesma coisa, sempre. Talvez algumas pessoas julguem que essa vida, por ser tão simples, é satisfatória ou até mesmo estimulante. Todo o fluxo da vida cotidiana é concebido para ser tranquilo e repetitivo. As pessoas gostam disso. No entanto, suponha que tal estilo não fosse uma situação espiritual, mas algo concebido como uma rotina diária, em uma comunidade terapêutica construída para o tratamento de toxicodependência ou doenças mentais. Então é muito provável que os clientes ou internos reagissem contra uma abordagem desse tipo. Eles considerariam toda a instituição como impraticável, uma enorme imposição. Assim, parece que a nossa atitude é muito importante para a forma como vivenciamos um ambiente de trabalho. É quase como estar dentro de um retiro. A pessoa pode achar que está encarcerado, ou pode achar que está perto da iluminação. E a rotina é a mesma. Então, é mais ou menos isso, né, que ele está dizendo. Um ambiente de trabalho, as coisas que a gente estiver fazendo, é a gente jogar luz no lugar interno em que aquilo está acontecendo para nós, né? Hoje em dia, especialmente se a gente toma esses exemplos monótonos de retiro e de vida regrada, eu acho pouco provável que a gente consiga sustentar isso por um tempo muito longo de uma única vez. Uma vez que a gente não tem uma comunidade mais ampla que suporte e que apoie isso. A gente não foi criado, a gente não é comunicado socialmente de que isso é alguma coisa importante e valiosa, né? Pelo contrário, a gente vai recebendo cada vez mais estímulos, a gente é cobrado socialmente para fazer transmigrações. As pessoas perguntam, mas onde é que você vai nas férias? E que horas que você acordou? E fim de semana, quem sabe você não faz tal coisa? A gente tem um tipo de cobrança de algo que vai funcionar sempre por picos de estímulos, né? Muito improvável que a gente consiga, por um tempo muito longo, manter isso. Enquanto que há tempos atrás, em outras sociedades também, que rapidamente estão se ocidentalizando, havia talvez mais espaço para que esse tipo de vida fosse possível e até mesmo desejável, né? Mas para nós aqui está um pouco estranho isso. Então é mais provável que a gente faça imersões por períodos dentro disso, em que a gente experimenta um pouco aquilo por um tempo, colhe o mérito, o benefício, faz algumas transformações
mas talvez a gente sinta algum canto da nossa mente fritar ali, que a gente precisa experimentar um pouco outras coisas. Aí a gente sai, faz, aí daqui a pouco a gente vê que não tinha nada de novo lá, aí a gente volta, fica mais um tempo. Aí aquele tempo a gente processa mais algumas coisas, daí a gente senta, não, agora eu tenho que ir. A gente sai, vê que não encontrou nada de novo, aí de volta. Então esse processo que a pessoa fica um pouco aberta para lidar com o seu próprio karma, ele parece que é o mais viável hoje em dia, né? Ele talvez não seja o método mais rápido, né? Mas ele parece ser o mais possível, assim, dentro de algo saudável, né? Dentro de algo saudável. Aí Trungpa diz uma coisa muito importante aqui, ele diz assim, eu não estou sugerindo que procuremos uma condição de trabalho mais meditativa por natureza. Não é sobre escolher a atividade que a gente vai estar fazendo, mas qual seria o jeito de trabalhar em qualquer situação que tenha maior potencial humano, para assim dizer? Qual o tipo de abordagem ao trabalho que proporcionará maior potencial para que você coloque o seu esforço, o seu estilo na situação e se torne criativo? O trabalho não precisa ser meditativo no sentido de repetitivo ou simples. Pode haver muitíssimo lugar no ambiente de trabalho para a inspiração e a comunicação, que é a meditação externa ou a meditação na ação. Então a gente não precisa imaginar que a gente vai precisar fazer um trabalho que seja inevitavelmente monótono ou que tenha uma cara New Age, né? Não é sobre isso. Por quê? Porque a criatividade no seu trabalho vem da sua mente. Trabalho criativo significa mente conectada com a argúcia ou a inspiração em qualquer situação. Há sempre alguma coisa clara e precisa acontecendo numa situação, que pode levar a outras possibilidades. Essa qualidade da mente conectada com o potencial poderia, a meu ver, chamar-se imaginação, mas não a imaginação de sonhos, e sim a imaginação prática. Parece que cada etapa contém possibilidades de promover avanço, qualquer que seja o processo. Isso inclui a sua contribuição e todo o ambiente ao seu redor desse trabalho específico. Sempre há espaço para aprender, para se desenvolver. Quando você não sente a criatividade ou a execuibilidade numa situação e tem muita negatividade ocorrendo, começa a parecer que toda a situação é negativa. Isso é verdade, não só em situações do trabalho, mas em quaisquer outras. Você entra numa situação que de início parece ideal e aí você se acostuma com ela. Aqui ele vai fazer uma descrição muito interessante de como que dukkha permeia o nosso olhar na relação com as coisas. Ou seja, como que é quando a gente inicia alguma coisa. Isso aqui é um exemplo de dukkha perfeito. Ele vai dizer, a gente entra numa situação, um trabalho ideal que a gente aspirou, um curso que a gente começa, um relacionamento, morar num lugar, importa. A gente entra numa situação que de início ela parece ideal e a gente se acostuma com ela. Só que, no entanto, numa certa altura, você detecta um leve indício de caos. Ou seja, tem alguma coisa ali que não deveria andar daquele jeito e que escapa, teima em escapar do nosso controle, teima em escapar da nossa fantasia. Então, num certo momento, você detecta um leve indício de caos. É uma forma de falar de dukkha. Esse indício de caos, ele vai se avolumando. E logo você descobre que você gostaria de sair completamente de cena. Parece ser a opção mais fácil, né? Porque a gente vê o caos acontecendo e pensa, eu vou embora daqui. Aí a gente sai, como se resolvesse.
Ou seja, é uma capacidade nossa de lidar com o próprio reconhecimento da nossa coemergência. Como aquilo não ocorre, tudo parece ser externo, né? Tudo parece ser das coisas e dos lugares. Isso vai se avolumando até que a gente quer sair completamente de cena. Isso acontece em todas as situações da vida, mas pode ser especialmente agravado quando você está envolvido numa prática espiritual, pois você espera que a prática espiritual lhe forneça algo proveitoso e conveniente para o seu ego, algo seguro. A espiritualidade muitas vezes é vendida para nós assim, né? Ela que vai nos oferecer um conforto, uma paz, uma calma, uma tranquilidade, até que esse caos começa a ser percebido a partir da própria maturação da prática. E é inevitável, vai ser assim mesmo. Muitas vezes, quando você percebe que a sua prática espiritual não dá a segurança esperada, a situação se torna terrivelmente aflitiva. E você tem uma súbita sensação de dúvida, uma perda de independência e segurança. Porque a pessoa pensa, o samsara tudo bem ser insatisfatório. O samsara tudo bem não oferecer garantias. O samsara tudo bem não ser estável. Mas a prática, não. Prática não. Aí você tem uma sensação de dúvida, porque a pessoa pensa, eu já abandonei o refúgio no samsara, agora vou me tirar até do caminho, eu vou ficar onde, né? O que eu faço? Aí você tem uma perda de independência e segurança. Aí Trungpa diz, essas situações são únicas, e para elas não se pode planejar uma estratégia, porque elas são de fato muito oportunas e muito preciosas. Para trabalhar com essas situações, você vai precisar de paciência. Ele diz paciência inteligente. Isso aqui é muito bonito, né? Paciência inteligente. O Lama conta que o mestre dele do Zen, né, o Tokuda-san, dizia que para o caminho espiritual funcionar, precisavam 4 coisas. A primeira delas era a paciência. A segunda é a paciência. A terceira, nada. E a quarta, paciência. Aí ele encontrava um jeito de enrolar as pessoas, de dizer que paciência é muito importante, né? Muito importante. Aqui ele usa paciência inteligente. E ele faz uma distinção muito boa para nós, que é distinguir paciência de ingenuidade. Porque a gente pode cair numa coisa meio carola, assim, de pensar, não, eu sou um praticante, está dando tudo errado, mas isso é uma purificação. Eu devo merecer passar por isso. Aí a gente pode abdicar de uma inteligência de o que está de fato acontecendo para cair para uma espécie de santo espiritual. Né? Não é o caso. Então ele diz, a gente precisa de paciência inteligente, não de ingenuidade. A gente precisa entender que essa situação ela está dizendo alguma coisa. Ela diz o que você tem ignorado por muito tempo. E finalmente começa a se fazer ouvir. A gente não está mais conseguindo escapar daquilo. Porque para onde a gente se move, aquilo retorna para nós e nos pega. Então a gente chegou na beira de um abismo, assim. Agora a gente vai ter que olhar. Se você tentar criar estratégias nessa situação, dizendo para si mesmo que a negatividade é valiosa, porque, enfim, eu vou estar purificando o meu karma e assim por diante, você transforma em objeto de cenário, no qual verá as coisas negativas como positivas, o que faz perder a sua qualidade direta. Ele não está dizendo que as adversidades, elas, depois de um tempo, a gente não acabe vendo elas muitas vezes como positivas, porque elas nos retiraram de regiões de fixação, de regiões estreitas que a gente não estava querendo largar, e elas nos convidaram a, enfim, navegar e caminhar num terreno muito mais aberto, que a gente pôde se dar conta de muitas outras coisas.
Mas aqui ele está batendo, na verdade, contra uma mente New Age, assim, de que tudo é uma cura e que tudo é positivo. Essa coisa meio, esses livros de, de livraria de aeroporto, assim, né, os mais vendidos para você ter sucesso, e aí você vai transformar a sua negatividade na chave do seu sucesso. É nesse sentido ingênuo que ele tá, isso, positividade tóxica, é isso que ele está dizendo. Quando a gente faz isso, a gente transforma o que está acontecendo no objeto de um cenário. E aí a gente deixa de se relacionar com elas de uma forma direta. O Trungpa fala, olha, na verdade, não importa o que você diga a si mesmo, você não acredita, no fundo, que a negatividade seja útil. É a mais pura verdade. A gente lê no livro, a gente tenta acreditar, a gente repete pra gente em voz alta, mas no fundo ninguém nos convence que aquilo pode ser bom. Ninguém nos convence. Isso não. Tudo bem, até posso tentar, mas não pode ser verdade. É muito interessante. E você não acredita porque as coisas elas são muito dolorosas mesmo. Mesmo. E você gostaria de usar a estratégia para controlar o caos. Mas na realidade, você não consegue controlar o caos de maneira nenhuma. E se você tentar fazer isso, você está pedindo mais caos pelo simples fato de controlar. Esse é um efeito bem conhecido. Então, se a situação está caótica e a gente tenta amarrar e controlar, piora, né? Então o Trungpa diz, olha, a autoconfiança ela não vem do controle. Se você tiver uma certa ideia conceitual de autoconfiança, ela precisará ser constantemente mantida. E esse tipo de autoconfiança vai na direção errada. Se ela for construída sobre um alicerce errado, ficará automaticamente enfraquecida. Então aqui ele diz uma coisa muito importante para nós, né, que a gente vai ler esse trecho aqui e vai parar nele, né? O Trungpa diz assim, o caos é, na verdade, um sinal de que existe uma enorme quantidade de energia ou de força disponível numa situação. Toda região que a gente se aproxima ou que a gente sente na nossa vida como completamente caótica, isso significa que tem uma enorme quantidade de energia e de força disponível ali dentro. E que aquilo importa. Ou seja, ali está tendo um tipo de comunicação que a gente não aprendeu a traduzir ainda. Mas que a gente vai precisar aprender a se comunicar com ela, porque tem algo que está pedindo para ser visto. E a gente não está sabendo ler o que está acontecendo. Seja porque a gente não concorda, porque a gente não gostaria, porque a gente tinha outros planos, uma série de coisas, mas tem uma enorme quantidade de energia acontecendo. Isso aqui é muito importante, porque ele não está olhando na perspectiva de uma identidade que está querendo ultrapassar os obstáculos e chegar na realização, como se fosse uma gincana que a gente vai passando pelas diferentes os diferentes obstáculos e vai superando eles e vai chegando até a linha de chegada. Não. Ele está olhando que quando o caos surge, tem muita coisa ali dentro. Aí ele fala, olha, se você tentar cegamente alterar a energia, você vai estar interferindo com o padrão da energia. Antes de tudo, você precisa se tornar muito mais autoconsciente. Em seguida, você não é capaz de ver aonde a energia está realmente ocorrendo na situação. A alternativa é acompanhar a energia. A gente não consegue controlar, a gente pode não gostar, a gente não concorda, não sabe o que fazer. Aí o Trungpa diz, olha, experimente acompanhar a energia. Sim, desista e observe, né? Desistir não é abandonar, mas observe. Acompanhe a energia. Em certo sentido, isso significa não fazer nada com a energia, como se ela fosse uma força independente.
E quando você colabora com o que acontece, descobre a energia verdadeira na situação e consegue se relacionar inteiramente com as situações, de um jeito verdadeiro e completo. A fim de aceitar ou rejeitar algo na sua experiência, para começar você tem que ver o quadro completo. Caso contrário, não saberá qual é a coisa certa a fazer. A aceitação poderá ser a boa escolha ou a rejeição. Antes de fazer uma escolha, você deverá encontrar a qualidade sem opção que existe como um elemento da situação. É como comprar mercadoria. Antes de comprar uma coisa, é melhor saber as suas qualidades, seu valor, absolutamente tudo sobre ela. Do contrário, você não será um bom comprador ou vendedor. Nós vamos parar nesse ponto aqui, porque vai ficando ainda mais denso, né? Mas esse trecho final, ele é muito interessante, porque ele nos convida a olhar para uma situação intensa, difícil, complexa, que a gente não está sabendo o que fazer, como se movimentar ali dentro. E de onde essa energia, o que ela está querendo dizer? A gente não está sabendo ler o que está acontecendo. Aí ele diz, a alternativa é acompanhar a energia. Num certo sentido, isso significa não fazer nada com ela, ou seja, não ter expectativa de manobrar ela, como se ela fosse uma força independente. Aí você consegue, aos poucos, descobrir a energia verdadeira da situação. E aí você passa a estar aberto e a se relacionar inteiramente com as situações, de um jeito completo. De um jeito completo. Então ele fez um trajeto longo aqui, mas muito interessante, de diferentes ideias que ele trouxe, né, que ele nos convidou a percorrer, né. Pois é, por favor. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Então, cara, eu gostei muito, assim, quando eu vi o título hoje, eu digo, não, hoje eu não posso perder, né? Porque eu não consegui acompanhar os últimos encontros, né? Mas, pô, criatividade e caos, eu não posso perder. E, e eu gostei muito, assim, eu vi uma semelhança muito grande com um trecho do livro True Perception, que é do Trungpa também, né? Uhum, uhum. Por quê, né? Porque o True Perception, na verdade, é um livro sobre arte, né? Ele fala do que ele chama de Dharma Art, né? A arte do Dharma. E tem, acho que logo no começo do livro, se não me engano, primeiro, segundo capítulo, ele diz assim, olha, se você quer ser um artista, você tem que começar fazendo uma faxina na tua casa, sabe? Limpando, organizando tudo. Você tem que começar limpando a louça da pia, sabe? Cozinhando. Enfim, por quê? Porque ele diz que a arte começa nas coisas simples, né? E aí ele vai evoluindo essa ideia e dizendo assim que a arte está em tudo, né? Que a arte não digamos, a arte formal, né? Quando ele Uhum, fala em arte, ele está se referindo à arte como uma visão de vida, né? uhum, Ou seja, é muito parecido com o que a gente lê hoje, né? uhum, Que a gente pode fazer de uma forma artística as tarefas mais simples, né? E agora eu estava falando aqui, estava vendo uma semelhança, assim, não uma semelhança, um paralelo, talvez, com o ensinamento do Thich Nhat Hanh também, porque só que aí ele se refere especificamente a caminhar, né? Ele uhum, diz assim que naquele livro Caminhar Meditando, né? Ele uhum, fala assim, você pode caminhar
pensando em outra coisa. Você pode subir uma escada, né, rapidamente, com pressa, porque você já está pensando no que você tem que fazer lá em cima, né? Mas ele disse que se a gente caminhar ou subir uma escada, cara, toda vez que eu vou subir uma escada agora eu lembro do Thich Nhat Hanh, porque ele diz, faz um gatilho assim, associa subir escada, subir com atenção plena. Então tu não vai subir devagar, correndo, porque tu vai subir com atenção plena cada degrau, né? Então assim, ou seja, caminhar pode ser uma coisa completamente mecânica e automatizada e distraída, mas pode ser uma coisa que com atenção plena, pode ser meditativa, né? Uhum, Eu acho uhum, que quando o Trungpa fala em que tudo pode ser artístico, eu acho que tem muito a ver com atenção plena, com estar consciente daquele momento, né? Eu acho que qualquer coisa pode se tornar artística, porque a tua percepção muda, a tua visão muda, né? Na fotografia também, né, que é o meu trabalho, assim, né, a minha arte, eu vejo muito isso. Na fotografia contemplativa é simplesmente quando você, em vez de pegar uma câmera e sair fotografando, né, você para e aí é como se mudasse uma chavezinha, assim, muda alguma coisa aqui dentro e você sai olhando e percebe assim, gente, como é que eu não reparei na beleza dessa folha, né? Na beleza dessa... Eu brinco assim que a gente pode enxergar beleza, às vezes, até numa bagana de cigarro no chão, assim, sabe? Numa coisa que não tem, assim, numa visão corriqueira, não teria nada de belo, né? Você pode enxergar beleza em absolutamente tudo, assim, né? Então, bom, fiz todas essas conexões assim durante o texto, né? Acho que é um uhum. texto realmente trunco, assim, né? Sempre dá margem a muitas interpretações e muitas assim, acho que traz uma abertura muito grande, né? Para a gente evoluir, assim, para a gente Uhum, desenvolver uhum. outras contemplações, né? É, com certeza, porque ele mesmo fala de um lugar de muita criatividade, né? De muita inspiração, de não se Uhum, sentir preso a simplesmente falar de um jeito budista, mas a gente sente que ele está querendo realmente comunicar alguma coisa com a gente e tentar oferecer essa comunicação de transmitir uma mente mais aberta para as coisas, né? Como você estava falando, né? De uhum, seja tirando foto, seja fazendo as coisas em casa, né? Ele está tentando comunicar essa mente para nós, essa tem grande, né? Essa uhum, mente criativa, como se a mente grande fosse um sinônimo de mente criativa, né? sim. Tem uma história, né, sobre o Trungpa. Eu não sei aonde que eu vi isso. Foi, talvez tenha sido no documentário, naquele documentário, né? Mas enfim, contam que uma vez ele estava esperando assim, ele ofereceu um jantar na casa dele para, sei lá, um número, né, grande de pessoas assim. E aí contam que ele ficou mais de uma hora arrumando a mesa, porque ele queria fazer aquilo com arte, né? Então, sem pressa, então ele ficou arrumando os pratos, né? Deve ter feito uns ikebanas, né? Porque o Trungpa também, nesse aspecto, tanto é que ele fazia tudo com arte que ele desenvolveu, assim, ele praticava muitas formas de arte, né? Uhum, uhum, Pintura, fotografia, caligrafia, ikebana, uhum, dança, ele era assim, né? Um uhum. multiartista, né? Então contam essa história que ele ficou e as pessoas ficaram muito impressionadas assim, como que alguém fica uma hora arrumando a mesa, né? É, tem uma dignidade, né? Eu acho que é uma coisa bonita do Vajrayana que a gente às vezes olha com um olhar um pouco crítico, né? Mas tem uma dignidade de tornar o que a gente estiver fazendo uma sadhana. Uhum, Então é como se não fosse uma questão de simplesmente querer agradar ou perfeccionismo, né? Mas é realmente tornar aquilo uma prática, né? Eu uhum, vi uma vez o Dzigar Contra o Rinpoche contando da primeira vez que a reencarnação atual do Diogo Chense
foi visitar ele no templo dele nos Estados Unidos, né? Então o Dzigar Contro, durante toda a infância, início da fase adulta, viveu com o Dilgo Khyentse, foi aluno próximo dele, o Dilgo Khyentse fez a passagem e renasceu. E o Dzigar Contro contando que, de quando ele escreveu para o staff do Dilgo Khyentse atual, até ele de fato chegar lá, entrar na sala, foram mais ou menos 2 anos. E que eles fizeram uma faxina que incluía, assim, nós vamos lavar tudo, né? E nós vamos pintar tudo, e nós vamos trocar as lâmpadas, nós vamos arrumar. E aí ele conta como que para ele era uma sadhana. Ele estava ali praticando uma sadhana de visualizar ele chegando, de visualizar as coisas todas acontecendo, né? Muito cuidadoso nesse sentido, né? Esse aspecto é muito bonito do Vajrayana, né? De ter um cuidado, né, por dentro do olhar, que não é simplesmente um perfeccionismo, né? Mas é como se fosse valorizar as coisas que aparentemente parecem menores, mas dar nascimento a elas como prática, né? O Vajrayana faz isso, é muito bonito. Acho que o Zen também tem esse cuidado, né? Sim, tu estava falando, eu estava pensando nisso. O Zen tem muito isso, né? Que pode parecer, a gente pode olhar e dizer, o Zen é muito metódico, muito organizadinho, mas, cara, eu vejo isso como uma forma de arte, assim, né? De fazer as coisas com arte, de ter aquela organização, de estar tudo alinhado, arrumadinho, né? Mas aquilo eu vejo mais como arte do que como organização pura e simples, né? Tu vê a cerimônia do chá, é assim, umas pessoas tomando chá, alguém que faz o chá e oferece. Mas é uma cerimônia, cara, é arte aquilo, sabe? Complexo. Tem todo um ritual de como oferecer, de como agradecer, né? É bonito, né? Eu acho muito bonito. É bonito. Uhum. Valeu, então. Obrigado, Henrique. Obrigado, Zé. Bom que você tá aí. E aí, Dai? Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. E aí? Bom, eu quase que não entendi nada. E aí vocês estavam falando sobre arte, aí veio mais dúvida. Primeiro eu vou perguntar assim o que vocês estão chamando exatamente por arte? Porque aí quando você falou, né, a gente não vai fazer essas coisas todas para agradar ou para de uma forma perfeccionista. Eu estava ligando a arte mais para isso, de uma coisa bonita, de fazer para ficar bonito, para ficar belo e agradável. Que aí eu acho que enquadra nisso, né, de ser agradar alguém ou de ser perfeccionista. E aí quando a gente coloca como prática, eu me perco um pouco assim na motivação de falar, então eu vou fazer com atenção plena, investigando. Não sei como se ligaria à arte. Tu percebe que ele não ele não define um conceito de arte para nós, né? Então é como se ele também deixasse aquilo um pouco aberto sobre como que cada um interpreta internamente, né? Ele oferece um conjunto de ideias para a gente elaborar e trabalhar, né? Nesse livro que o Zé mencionou, ele vai se dedicar especificamente a trabalhar essa noção de arte, né? Mas aqui ele não chega a fazer isso até porque não é o caso. Mas eu acho, né, a sensação que eu tenho, por exemplo, é que um dos obstáculos que a gente enfrenta hoje é que a gente considera a arte uma coisa reservada especificamente para uma classe de pessoas que fazem coisas muito específicas. Então, a pessoa é um cantor, a pessoa é um pintor, a pessoa é um escultor, a pessoa tem um tipo de talento e ela tem, então, uma espécie de reconhecimento, né? A pessoa é um ator, uma atriz, assim por diante. É como se fosse uma coisa muito específica. E todo o resto
do mundo fosse, então, não artístico, né? Então, é como se o Trungpa estivesse ressignificando a própria noção de arte, aqui associada, na verdade, a uma mente aberta e a uma mente que está disposta a lidar com as coisas de uma forma honesta, né? De uma forma de não idealizar tanto, mas de, então, estar justamente aberto e com esse potencial de poder reagir de uma forma mais saudável até, mais criativa, ele vai usar essa palavra, né? Então, dentro disso, ele está dizendo que quando a gente vai indo nessa direção, a gente talvez tenha até mais trabalho artístico do que eventualmente aquele artista reconhecido socialmente, porque ele, a princípio, está só manifestando uma estrutura kármica dentro de uma área que ele já está acostumado. Enquanto que a gente talvez está fazendo uma coisa banal, como o Trungpa vai falar, que eu acho brilhante, ele dizendo, olha, se você quer conhecer o que é criatividade, você precisa aprender a varrer o chão, a lavar a louça, a limpar o banheiro, você precisa aprender a cozinhar, cortar legume, você precisa se empoderar daquilo que diz respeito à sustentação da sua vida e que é considerado inferior ou monótono. E aí, de tanto você se familiarizar com aquilo de uma forma mais profunda, você vai conseguir se relacionar com essas tarefas com uma mente mais aberta, com uma mente mais ampla, com uma mente menos julgadora, com uma mente mais presente. Então ele está convidando a gente a fazer isso, né? Então é como se ele estivesse fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ele está desconstruindo um pouco a nossa fixação em imaginar que a arte é alguma coisa da classe dos artistas que aparece na Rede Globo no Instagram, que não são, mas ele está convidando aquilo a ser uma postura de mente aberta, criativa, de lidar com as circunstâncias. E ele vai associar isso a ser um tipo de arte. E como que isso que você falou das atividades monótonas não entra naquilo que você leu de que a gente vai considerar todas as tristezas e todas as coisas ruins como coisas boas? Por que necessariamente seria cortar a cebola? Porque teria algum problema com outra coisa que não fosse esses tipos de atividade? Assim, eu entendo que essas atividades a gente considera monótono, né? Tem algumas atividades que a gente não quer fazer, em geral, né? Tem gente que vai querer realmente fazer isso, né? Tem gente que vai querer naturalmente limpar e cuidar do ambiente dessa forma. Mas, em geral, eu imagino que a gente está mais querendo outras atividades. E aí, por isso que você chamaria essas de monótonas, né? E aí, como é que... Por que essas, assim... E isso não entra nesse campo de... Eu tô querendo as coisas ruins e... Não, elas vão entrar, mas é como se para início de conversa ele estivesse diagnosticando que a gente, quando ouve talvez sobre caminho espiritual, a gente ouve sobre prática espiritual, a gente ouve sobre arte, a gente delega, é como se a gente tivesse uma mente julgadora, a gente não é que a gente tivesse, a gente tem uma mente julgadora que classifica as coisas em mais profundas e mais rasas, em profundas e ordinárias e comuns, em coisas profundas, transformadoras, espirituais e em coisas que aparentemente são talvez até perda de tempo. É como se ele estivesse reconhecendo que a gente carrega uma mente dessas dentro. E aí ele estivesse convidando a gente de saída a lidar com essa postura de mente. Tanto é que ele vai usar o exemplo dos lamas tibetanos, que dentro do Tibete eles talvez tivessem sido protegidos, no pior sentido da palavra, de não terem sido expostos a essas regiões da vida. E eles tiveram que, à força, literalmente, aprender a fazer isso, né? Então é como se não é que as outras áreas da vida não fossem contempladas, elas são. Mas de saída, dentro de uma perspectiva mais gradual, isso faz bastante sentido a gente começar por aí. Aí depois o resto vai vindo por tabela, sabe?
mas é como se a gente precisasse começar por um lugar, e ele prefere começar por um lugar que geralmente o caminho espiritual vai convidar a gente a olhar, que é o fato que todo mundo tem que comer todo dia. Nós estamos com um corpo, a gente tem que comer. A gente vai fazer as necessidades fisiológicas, então a gente tem um local que a gente faz isso, então tem um cuidado mínimo do ambiente ali, né? É como se começasse de um dentro para fora, sabe? Tu começa do lugar que tu tá e aos poucos tu vai expandindo, como se a lógica fosse sempre um pouco essa, né? Pode ser que a gente, quando tente começar por coisas que a gente considera mais elevadas, sem nem perceber que está considerando elas mais elevadas, a gente vai ter uma resistência depois de olhar para essas coisas aparentemente do dia a dia, né? É como se a gente tivesse socialmente uma conexão kármica com o reino dos deuses, né? É só a gente ver agora, teve a coroação do rei da Inglaterra, né? Aí tudo bem, teve muito mais protesto do que quando a mãe dele foi coroada rainha, 70 anos atrás. Mas ainda assim, aquilo dominou os meios de comunicação. Quantas horas e quantos convidados e qual que era o chá que eles tomaram e qual que foi a comida que eles tomaram, qual que era o ritual, as pessoas, isso ocupa a mente das pessoas. Uma coisa impressionante. Isso é o reino dos deuses. Um pouco maluco. Eu acho que na semana que vem a gente vai retomar esse trecho que você comentou, porque você vê que esse trecho que você tocou agora no final, a gente não completou a leitura inteira dele, né? A gente parou um pouco na metade. Então a gente na semana que vem vai retomar um pouco, que ele vai falar do caos e dessa, às vezes, forçação de barra, da gente pegar uma situação que a gente está sentindo como desagradável e tentar ver ela como positiva. Ele vai seguir isso, refletindo sobre isso, né? Então, na semana que vem a gente vai retomar também esse trecho, né, que você citou no final agora. Aí semana que vem, se tu quiser aparecer de novo, convidado. E aí, uma outra coisa que você leu no finalzinho é ficar com aquilo, né, que acho que o Trumpa fala bastante. Eu percebo que como a gente não tem tempo para, de repente a coisa aparece, você está na rua, você não tem um tempo para parar ali. Tudo bem, até teria, assim, estar na calçada e parar olhando, né? Mas vai acontecer alguma coisa na frente da gente, aquilo muda. E às vezes eu percebo que acontece, eu tô com uma energia muito forte, eu queria olhar, mas aquilo, de certa forma, eu não gostaria de ter aquela energia, é ruim, mas eu queria olhar mesmo sendo ruim. Só que, felizmente, eu acho, e não para minha prática, acontece alguma coisa que aquilo some. E eu sinto que eu não observei o suficiente para aquilo ser, sei lá, dedicado de alguma forma. E aí eu queria... Então, aí tu pode usar, por exemplo, o teu tempo de prática formal. Observar no meio... Desculpa. Às vezes a gente não consegue, né? Porque, vamos supor, a gente está na rua, na calçada, a gente tem que seguir caminhando, a gente vai ter que interagir com pessoas, né? Ou a gente está no trem, vai ter que descer na estação, no ônibus, né? Mas aí quando a gente tiver a gente guarda essas regiões kármicas para quando a gente for fazer a prática formal, é como se a gente tivesse agora entrando no laboratório e conseguindo botar dentro do microscópio. Aí a gente está com condições melhores de pressão, temperatura, para poder agora investigar aquilo com mais tempo, né, com mais profundidade, mais precisão. Então a gente usa o tempo de prática formal como um tempo de laboratório mesmo, em que a gente tem mais ferramentas e instrumentos para poder olhar para aquilo, mais equipamentos. A ideia da prática formal é ser um pouco essa, né? Aí tu traz aquilo de novo, né? Tu tenta reviver aquilo emocionalmente, cognitivamente, né? Das formas que forem possíveis.
Aí tu retorna para aquilo, mas como é que eu entrei naquilo? Por que que eu sou pega por isso, né? Onde é que está o furo que eu não estou vendo, né? Aí a gente começa a investigar, a gente faz um pouco de shamatha para que a gente adquira um pouco de estabilidade interna, né? E a gente usa um pouco de prajna, de vipassana, né? A gente usa um pouco dessa ferramenta para poder investigar. E a gente faz isso por um tempo, né? A gente não vai se responder e se resolver numa única vez, né? Obrigada, Henrique. Nada. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu estou bem no escuro. Obrigado, Dai. Oi, Rose. Oi, já boa noite. Boa Eu não noite. sei se deixamos para o próximo encontro em função do tempo, Henrique. Eu estou por aqui. Por mim pode É? ser. Bom, Uhum. não, é que o pessoal falou muito na arte, e eu penso a arte, penso em função de estudos meus, né? Uhum. Como a arte não seja algo fixo, né? Nem só do artista. Primeiro, eu queria dizer que o texto me caiu muito bem, principalmente pelo momento que eu ando vivendo, esse caos. E que a gente não quer o caos, a gente quer o firmamento, né? Uhum. A certeza. Uhum. E a arte, né? Ela pode ser algo que nos ajuda a entender o caos, como esse fluxo que ele fala, né? Acompanhar essa energia caótica. Então, a arte é o que nos faz pensar. A arte é quando a gente lê um pensamento, ou um livro, ou uma fotografia, ou seja lá o que for, uma pintura, que deslocamento ela causa na gente, né? Uhum. E eu vejo a arte desse jeito. Então, não precisa ser um artista, mas algo que nos abala ou nos coloque em movimento com uma energia que poderia ser o caos, né? Uhum. Tentei Uhum. resumir bem Uhum. pequenininho, Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. né? Então, sair do artista e É. pensar como nós nos deparamos com a arte, né? Quando a gente vê alguma coisa que o que ela faz com a gente? É. Ele é como se fosse uma profundidade no olhar, né? De ver algo que aparentemente não, num primeiro olhar talvez passe despercebido, mas o olhar da arte é o olhar que vê muito mais do que aparentemente tem ali, né? Sim. E o que eu faço com isso? É. Não o artista, o eu, né? O É. O que eu faço com que o isso? praticante faz, Né? né? O que o praticante faz? Tá bem, é só isso. Uhum. Não sei. Não quero Eu acho que aprofundar aqui. ele vai seguir aprofundando essa noção de É, caos, justamente que é o que a gente vai retomar semana que vem, né? tá bem. Obrigada. Obrigado. Oi, Lana. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nossa, esse capítulo foi fantástico, assim. Assim, apesar do livro ter sido bem interessante, mas esse foi fantástico, né? Pelo menos para mim até agora. E aí, assim, a minha mente, a mente de todo mundo, né? Faz associações, né? E aí, quando ele fala assim, o caos, na verdade, é um sinal que existe uma enorme quantidade de energia ou de força disponível em uma situação, né? Uhum. E aí eu lembrei do mar, né? Aqui eu moro em Fortaleza, né? E aqui o mar é uma, assim,
Hoje menos, depois que eu fiquei velha, eu fui menos na praia. Mas na minha infância, na minha adolescência, era muito presente, né? Assim, a primeira coisa que meu pai e meus tios me ensinaram foi a entrar no mar, né? Que é uma coisa que é importante a gente saber. Né? A gente aprende a nadar, assim, a minha família, né? A gente foi ensinado a nadar e a saber lidar com as ondas, né? Lidar com o mar e tudo, né? E aí, quando ele fala isso aqui, quando ele falou essa frase, eu lembrei muito do mar, isso, né? Uma quantidade de energia gigante, né? Assim, uma força disponível monstruosa que assim, o mar a gente visualiza, né? Assim, é impossível ter controle disso, né? Impossível, né? E aí, assim, aí eu lembrei também, não sei se como é que vocês chamam aí, mas quando uma onda te arrasta aqui, a gente chama de caldo, né? Então você leva um caldo, assim, quando a onda vai, quando você não tem onde pegar, você não consegue encostar no chão, você não consegue fazer nada, né? E aí, às vezes, quando eu passava por uma situação muito complicada, assim, quando eu perdi o chão, né, eu falei assim, nossa, essa situação me deu um caldo, né? Porque eu realmente, assim, eu pensava assim, né, tem que aprender a surfar nessa situação, né? Tem que aprender a surfar. E aí, assim, essa questão, aí eu fui, sei lá, eu fui viajando nessa questão do mar na vida mesmo, né? Não hoje, assim. E eu lembro que eu tinha uma amiga que ela surfava e eu falei assim, me ensina, né? Eu acho tão legal. E ela falou assim, eu vou te ensinar como eu aprendi. Aí ela me deu a prancha e me colocou dentro da água, né? E não adiantou ter a prancha, sabe? Porque eu não conseguia fazer a onda levar a prancha, sabe? Então, assim, foi quase morrer afogada. Se ela não tivesse entrado, eu tava lá naquele mar até hoje. E aí, assim, ele foi falando dessas coisas e eu fui fazendo associações com o mar, com essa interação, né? Que é uma interação que você, de fato, assim, você precisa aprender a colaborar e entender para onde é que a energia vai, né? E aprender a lidar, né? Você precisa ganhar as condições de lidar com aquilo, né? Porque aquilo não vai se submeter à sua... na frente do mar você entende o seu tamanho, né? E a sua impotência, né? Você visualiza essa impotência, né? Eu sei que foi uma viajada, né? Mas foi o que eu pensei. Não, mas foi uma assim. viajada boa, com certeza. Faz muito Pois sentido. é. Mas aí vocês vão conseguir lidar, Super né, com as boa. minhas viajadas para esse sentido, né? Hum. Mas é só isso que eu queria compartilhar, né? Essa associação que eu fiz, né? Obrigado, obrigado. Acho que o Fábio lembrou da época que levava caldinho também. Vários. É bem assim, né? Até pegando carona, que a Lana dizia aí. Boa tarde aí, pessoal. Não, muito legal, Lana, porque quando o Henrique ali no final do texto, né, essa questão da energia, né, onde ela surge e que tu não tem controle e a gente às vezes quer escapar porque não está entendendo, não está conseguindo controlar, né? E isso é muito louco, né? Porque eu acho que isso é o ponto assim muito assim que tem do budismo, né? Ao menos como eu conheci assim, né? Porque a gente está sempre acostumado a mudar de cidade, mudar de casa, mudar de pessoa, né? Quando dá alguma coisa, né? Tu vai e muda, né? Tal. Só que a um certo ponto, não sei por quais motivos, tu começa a ver coisas internas, né? E não tem para onde tu mudar, né? Não tem como mudar, né? É aquilo que está lá. Aí tu tem que ver, ou tu escapa ou olha, né? E aí eu achei bem legal essa visão super positiva, né? Do que aquilo que te faz mal é o bom mesmo. Aquilo é o que estava sendo. E ali é que vai nascer o pinto, né? Não sei como dizer, que vai nascer alguma coisa ali. E aí, quando a Lana puxou essa imagem, nossa, aquilo ampliou daí, né? Porque aquela energia ficou enorme mesmo, né? Uhum. Assumiu aquela magnitude. E aí quase a Lana nos ajudou, me ajudou assim não sei, a me colocar diante do texto que você já tinha colocado, né? Que é a realidade, né? Que é o que a gente encontra às vezes até na meditação mesmo. Tem hora que tu encontra um negócio, que esse negócio aqui, rochedo é esse? Que mar é esse? Que coisa? E aí tu quer escapar, né? Tu não sabe, daí tu não tem controle, aí tu tem que admitir, não tem controle. Aí ela falou muito legal. Como é que eu vou ter controle diante da magnificência da energia, cara? Como é que eu tenho controle de um negócio desse, né? Mas, do outro lado, tem aquela coisa que o Zé dizia, né? É muito simples. É a plena atenção. Tu está lá, né? Está subindo a escada, agora estou subindo a escada, agora tem uma simplicidade, né? Estou cortando a salada, né?
E até foi legal que o Zé falou que lá da escada, e eu, com essa coisa da energia, eu fiquei pensando, fazia horas que eu não via ele, né? E aí eu pensei, eu fiz uma prática assim, eu disse, mas quem é o Zé que eu estou olhando, né? Quem é o Zé que eu estou olhando? Porque eu já vi o Zé várias vezes, e o Zé, assim, ainda tinha uma foto de uma estância ali, que eu já fui já para essa estância que eu conheço também, né? Mas eu pensei assim, quem é o Zé que eu estou olhando? Quem é o Fábio que está olhando o Zé? Não, entende? É engraçado isso, né? Porque já teve outro Zé que eu já olhei, que é outro Zé, que a gente já está se olhando já faz uns 4 anos, eu acho, 3 anos. E o Fábio também não é. O Fábio é o mesmo, mas não é. Então, isso aí eu acho que isso que ele se explicou ali, essa coisa artística, né? O cara vai olhando, e é assim, né? O cara vai olhando, não vai entendendo nada, não vai olhando, mas vai, obrigado, Lana. Pô, acho que você conseguiu dar ideia, transmitiu assim, essa magnificência, né, da energia, né? Tô ficando escuro também aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Então, vamos ficar pensando nessas coisas e fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lo chosum rin lu jedzan lin sa sum cha par peondro ju chosum namadan midrau do sung ele shu.